Abre a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 7, por favor. Vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que uma dificuldade apareceu, é só você pegar a Bíblia de capa a capa aí. A diferença aconteceu porque alguém levantado por Deus, o povo dele, isso não é particularidade de uma pessoa. É normal quando coisas como essa que a gente está vivendo hoje acontecem, oportunistas vão se levantando e vão dizendo que já sabiam, que já tinham conhecimento, e que porque fizeram isso, fizeram aquilo. Primeiro que toda solução vem de Deus. E a Bíblia diz que só vem quando a gente busca, quando a gente vai em busca daquilo, e Deus ele nos ouve. É só você pegar toda a Bíblia de capa a capa. Eu não estou aqui fazendo culto hoje porque eu tenho mais fé do que qualquer outro. Eu não estou fazendo culto porque eu sou rebelde, eu estou desobedecendo. O primeiro a pregar sobre obediência sou eu. E quem trabalha comigo, trabalhou, conheceu, teve mais perto, sabe disso. Eu sempre falei que nós devemos obedecer. Só que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E a gente só pode obedecer até o ponto que aquilo não interfira na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, não atrapalhe na nossa salvação com Deus. Estou falando obedecer o que os outros falam para a gente fazer. Sinceramente, eu não sei se a gente pode ou se a gente não pode. Eu não sei se está autorizado ou se não está autorizado. Mas já que ninguém sabe o que está acontecendo, eu esperava que as grandes autoridades religiosas, que esses homens de ponta que vivem gritando nos quatro cantos, bradando para tudo quanto é lado, batendo no peito e mostrando, eu esperava que eles tomassem alguma providência em relação a isso. Que a gente ouvisse de alguém: olha, nós vamos fazer tal movimento, a gente vai conseguir. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o hospital cuida do corpo, e é importantíssimo. Quando tenho um problema, eu recorro ao médico, porque eu prefiro enxergar Deus em todas as coisas. Então, se há um problema, primeiro passo, eu oro, e o segundo, eu uso as armas que o Senhor me dá. E isso para mim não tem nada a ver com falta de fé. Eu creio que não é o médico, é Deus usando o médico. E se tiver que tomar remédio, vou tomar remédio. A minha vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor colocar dessa maneira, está dando para entender? O hospital, ele cuida do corpo, e é importante. Mas a igreja cuida da alma, cuida do espírito, cuida do psicológico, cuida do emocional. É na igreja que muita gente que está desistindo da vida encontra um estímulo para viver. É na igreja que muita gente que está querendo tirar a própria vida, porque desiludiu com isso, desencantou com aquilo, as pessoas encontram um estímulo em Deus, na palavra de Deus, em seguir em frente. Nós estamos vivendo um passo da loucura aí fora. Das pessoas dizendo: já tem lugar por aí que estão invadindo o supermercado, já tem lugar por aí que você não pode andar na rua, que estão avançando em cima de você. Tem gente, essa semana a gente foi na casa da pessoa, ela dentro da casa dela, e não foi porque a gente avisou antes, não, a gente chegou lá. A pessoa dentro da casa dela com luva e máscara, dentro da casa dela. Eu já não sei mais se ela estava protegendo os outros dela ou ela dos outros. Eu não sei qual era o lado que ela estava tentando isolar. E nem ela sabe. Está errado? Não, não está errado. Você tem que se proteger. Você tem que cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua família. Está dando para entender? E você fazendo isso, você cuida de todos os outros. Eu tenho pedido para os obreiros terem o cuidado de limpar cada cadeira com álcool. É o mínimo que a gente consegue fazer. Colocar o álcool aí, gel, na porta da igreja, para que você limpe as suas mãos. Evitar que as pessoas deem as mãos. Vocês estão juntos, a maioria que está junto é família. Então o problema não é aqui na igreja, porque você está junto aqui, mas lá na sua casa você está junto também. Dá para entender? Eu tenho pedido para eles limparem os braços das cadeiras com álcool,
como se eles estivessem limpando para o pai deles, para a mãe deles, para alguém que eles amam, que eles têm carinho. Não porque eles fariam melhor para esses, mas para eles entenderem como eu quero que eles façam. Amém? São os cuidados que nós podemos. Porque a igreja tem que estar aberta. A igreja, ela é o hospital da alma, ela é o hospital do espírito. A igreja é onde essa gente toda, nós todos vamos encontrar uma palavra que nos estimule a continuar, a seguir em frente, a não desistir, a não jogar tudo para o alto, a não achar que está tudo perdido. Porque se você liga a televisão, o que a televisão faz hoje é te desesperar. E eu falo isso para você de todo o coração. Saí para trabalhar esses dias, cheguei, voltei para casa correndo, falei, preciso comprar água oxigenada, porque o médico disse que eles jogam no centro cirúrgico água oxigenada. Olha que loucura. A gente está ficando meio paranoico com esse negócio. A gente está ficando meio doido com isso. E as pessoas estão se enfiando dentro de casa. Por quê? Porque estão dizendo para a gente fazer isso. E as mesmas pessoas que estão falando para a gente ficar dentro de casa não estão. E eu não estou aqui dizendo para você não ficar na sua casa. O quanto você puder evitar, evite. Mas eu duvido que você, fazendo a tua parte de vindo buscar a Deus, isso vai trazer prejuízo para você. Te prejudica muito mais e me prejudica muito mais as atitudes que eu tomo lá fora do que quando eu venho para buscar a Deus. Quem está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Você não é obrigado a concordar comigo, não. Você tem todo o direito de ter a tua maneira de enxergar e acho que você deve. Como eu falei outro dia, volto a repetir hoje, eu não sou dono da verdade, não tenho pretensão de ser dono da verdade. Não estou aqui para colocar um cabresto em você e fazer você pensar como eu penso. Você tem a sua inteligência, usa ela, enxergue as coisas. Só que as mesmas pessoas que estão mandando a gente se trancar dentro de casa, estão levando as suas vidas normalmente. Estampando tudo que estão fazendo por aí para fazer a gente ver o que eles estão fazendo. Você está entendendo ou não? A gente está cercado de gente muito espiritual demais. Gente que diz que enxerga coisas que nós não enxergamos, que conseguem ver coisas que nós não vemos, e não estão conseguindo enxergar que o que eles estão querendo no fim de tudo, eu digo e eu falo isso espiritualmente falando, é nos afastar de Deus. Não é fé, fé você tem, eu tenho, o mundo tem, e olha como o mundo está manifestando a fé. As pessoas estão falando de fé à torta e à direita. Você abre qualquer rede social hoje, fé é a coisa mais falada. Todo mundo está virando crente, está todo mundo falando de Deus, todo mundo olhando para Deus. Por quê? Porque todo mundo está temendo a morte. Mas o problema não é fé. Jesus disse assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dar ordem a uma montanha e ela vai pular daqui para lá. Em nenhum momento ele disse que você tem que ter fé em Deus, que você tem que ter a sua fé na dependência a Deus. Ele disse que você tiver fé, se você crê de todo o teu coração. Agora a diferença, a transformação, a restauração, a reconstrução, a renovação, ela acontece justamente na nossa comunhão com Deus. É no aproximar de Deus, é o quanto o nosso coração está perto de Deus. E tem uma passagem que Jesus fala e é muito interessante. Ele diz assim: aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E eles estão querendo fechar a porta da igreja. Eles estão querendo parar qualquer tipo de ato religioso. E reunir 2 ou mais pessoas é um ato religioso. Eles estão querendo dividir a igreja. E infelizmente não precisa muito não. É só olhar. E as pessoas se desesperando. Pessoas de dentro da igreja, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que são religiosas, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que dizem que creem, mas na hora de enfrentar os problemas, correm, se escondem. Deus existe, existe, mas fica em segundo plano. Primeiro, eu tenho que ver o que é que estão falando. Eu não sei quem é que manda mais, eu não sei quem é a autoridade dessa nação. O presidente baixa um decreto e diz que a igreja é prioridade. Aí um tal de desembargador, ele vem e suspende isso, um decreto dado pelo presidente. Quem é que manda? Quem é a autoridade na nação? Quem é que tem a força da caneta? Quem é que controla os nossos passos nessa terra? A gente não sabe. Então eu não sei. Baixaram um decreto, disseram que a igreja não podia funcionar. Então é lei, fechamos a igreja, paramos o culto.
No meio da semana vem outro camarada, um desembargador, olha, pode ter culto, pode abrir a porta, porque a igreja é o hospital da alma, as pessoas precisam ter força, abre a porta da igreja. A gente abre a porta da igreja, gente, vai ter culto. Aí vem o presidente, coloca um decreto, a igreja é prioridade. Aí no dia seguinte vem alguém muito mais inteligente do que todo mundo e diz que não pode ter culto. Eu leio o decreto do desembargador, e ele diz que lá em Belford Roxo, lá na cidade, lá no Rio de Janeiro, é que não pode. Bom, eu não sei, gente, se pode ou se não pode. Na dúvida eu vou fazer, porque eu não estou cometendo crime nenhum. Estou buscando a Deus. E eu quero que você ouça a palavra. Você já vai embora daqui a pouquinho. Só que você vai debaixo dessa direção. Se o mundo lá fora está perdido, nós temos uma luz que chama-se Jesus. E um dia, um momento muito parecido com esse, a partir do versículo 1 aí do capítulo 7, olha só. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não. Qual o contexto aqui? Havia fome, uma pandemia de fome, e todas as mazelas que a fome traz, todos os problemas decorrentes, todas as doenças decorrentes, todos os infortúnios decorrentes da fome. Havia fome em Israel, não tinha nada, ao ponto das pessoas não encontrarem mais titica de pombo para comer, matarem uns aos outros para comer, matar o filho para poder comer no almoço e matar o filho do outro para comer na janta. Essa era a situação. As pessoas estavam vivendo isso naqueles dias. Aí foram até o rei de Israel, e perguntaram para ele: o que é que a gente faz? Como é que a gente sai dessa situação? Nos ajuda. Ele falou: não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Se você olhar um pouquinho mais para cima, eu li o versículo 1. Se você olhar o finalzinho aí, ó, 33, é um pouquinho para cima do começo do capítulo 7. É o último versículo do capítulo 6. Você vai ver o rei falando o seguinte: eu não sei mais o que esperar de Deus. Olha aí, ó. Versículo 33. Falava ele ainda com eles, quando lhes chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Ele já não esperava mais nada. Para ele, tudo que ele estava vendo, ele se cansou de orar, ele se cansou de esperar, ele já não conseguia mais ter força dentro dele, e ele chegou a essa conclusão: esse mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que mais que eu posso esperar de Deus? Ele sabia que Deus existia. Você percebe que o problema não é fé? Ele sabia que Deus existia. Sabia que Deus era poderoso. Na cabeça dele, o mal que eles estavam vivendo era o castigo. Hoje o que não falta é gente falando: é o castigo de Deus, é o fim dos tempos, é nada, gente. É nada. De repente Deus pode estar usando disso para provar a nossa fé verdadeiramente. Uma coisa é você passar uma luta na sua casa, uma coisa é você ter o seu armário vazio, uma coisa é você de repente for acometido de uma enfermidade, uma doença, um problema que você viva, e você chegar aqui na igreja e eu falar: fica firme, Deus vai te abençoar. Não estou vivendo o que você está vivendo, não estou sentindo o que você está sentindo, não estou passando o que você está passando. Dá para entender? Mas e agora? Agora não tem bom, agora não tem rico, não tem pobre, não tem influente, não tem autoridade, não tem título, agora não tem cor, não tem credo religioso, é todo mundo, está todo mundo debaixo da mesma sentença. Qualquer um, a qualquer momento pode acontecer a mesma coisa. Você está compreendendo ou não? Estamos todos na mesma posição. Agora veremos quem é quem crê e quem não crê, quem permanece firme resiste e quem foge, quem baixa a guarda se desespera e quem olha para o alto e confia em Deus. Essa é a hora.
Esse é o tempo, esse é o momento. Crer em Deus quando tudo está certo, quando o problema está na casa do outro, é a vida do outro, é o problema do outro, todo mundo crê. Aí tem um monte de gente forte, aí tem um monte de gente que tem na ponta da língua a palavra para dar, mas viva agora. Se mostre agora firme, em frente agora. E o capitão, aquele que estava lá, o rei confiava, o homem de segurança dele, o homem de confiança dele, o homem que tinha ali, o exército do Deus vivo, debaixo do comando dele, quem tinha que pegar e falar, estamos de pé aqui, vamos enfrentar, se ele está falando, Deus vai fazer, porque Deus nunca deixou de cumprir uma promessa dele. Falou, nem se Deus abrir janela no céu, vai ter comida para toda essa gente, porque ele olhava para os limites da carne. E o limite da carne fala isso que está acontecendo para a gente aí fora. Quem está entendendo alguma coisa? Onde estão os teus olhos? Porque o que não falta aqui é gente que já tem uma caminhada grande na igreja, já ouviu muita palavra de Deus, já teve as suas frustrações, suas decepções, mas muitos de vocês já viram a glória de Deus se manifestando. Então você tem razões e motivos para crer e confiar em Deus. Está dando para entender? Como esse povo já tinha tido. O problema é que as pessoas só vivem do agora, é o imediato. Somos capazes de esquecer todas as coisas grandes que aconteceram lá atrás por causa de uma dificuldade que a gente vive hoje. Mas os nossos olhos têm que estar em Deus. Aí Deus vem através do profeta, e eu queria que você pensasse, usa da inteligência. Deus dá uma palavra para aquele profeta e fala para ele, amanhã vai ter comida aqui. Amanhã vai ter solução aqui, amanhã vai ter saída aqui, amanhã vai ter cura aqui. Amanhã todo esse quadro de desespero, de pânico, ele vai se reverter. Amanhã haverá provisão sobre esse lugar. E ao invés de acreditarem, muitos desacreditaram. Tiveram as suas dúvidas. Agora eu te faço uma pergunta. Qual a receita? Como fazer para acontecer? Como é que essa promessa se cumpre? Como é que a promessa de Deus se cumpre? A promessa de Deus que o enfermo será curado. A promessa de Deus que o miserável vai prosperar. A promessa de Deus que o cativo vai ser liberto. Como é que se cumpre isso? Como é que se cumpre? Qual a receita? Como é que é a fórmula para isso acontecer? Fala para mim. Quando você planeja alguma coisa na sua vida, você coloca um propósito dentro do seu coração, você planeja alguma coisa, vou comprar uma casa, o que você faz? Fala comigo, gente. Você trabalha, você ajunta dinheiro, é ou não é verdade? Vou comprar um carro, o que você faz? Trabalha, planeja, faz conta, olha para o teu salário, olha para a prestação do carro, olha de repente para a tua poupança, olha quanto custa o carro, mede, vê, vou colocar tudo ali, não vou, você faz esses planos, você imagina assim, só que com Deus não é assim. E depois se você olhar no versículo 8, dá uma descidinha aí, capítulo 7 mesmo, eu vou resumir porque senão vai ficar muito comprido. Alguma coisa precisaria ser feita, alguma coisa precisaria acontecer para que essa promessa que foi dada se tornasse realidade. Na cidade onde ela foi dada, todo mundo ficou desesperado, ninguém mexeu uma palha. E às vezes as pessoas ficam esperando cair do céu alguma coisa, só vai cair isso aí, chuva. Por isso que a gente não pode parar, por isso que nós temos que orar, por isso que a gente tem que lutar com as armas que nós temos. Eu não tenho a cura, eu não sou médico, não sou infectologista, eu não sou cientista. Se você me perguntar como é que cura, eu não sei. Eu sei que nós temos que orar, e se você orar, a resposta virá. Se você perseverar em crer, você vai ver a saída. Deus vai dar o caminho. Mas nós temos que levantar e fazer alguma coisa. Fora daquela cidade tinham 4 homens, 4 leprosos, 4 pessoas que ninguém dava nada por eles, 4 pessoas que estavam excluídas da sociedade, 4 pessoas que quem passasse, olhasse, queria era a distância daqueles homens. E a fome que estava dentro da cidade, estava para eles também. A falta da saída, a falta da solução que estava dentro da cidade, estava para eles também. E aí um deles parou para pensar, como eu estou pedindo para você fazer, para você pensar. Daqui a pouco você vai embora, e você devia refletir sobre tudo que foi falado aqui dentro hoje. Um deles parou para pensar e disse o seguinte: espera aí, a gente está morrendo de fome,
A gente vai morrer de todo jeito, a gente vai morrer. Se a gente for para dentro da cidade, eles vão apedrejar a gente, eles vão criticar a gente. Eles estão morrendo também, eles estão com fome também, como muitos criticam. Agora há pouco mesmo a gente estava vendo, e o prefeito aqui de Osasco estava falando, postou lá que ele está andando com a guarda metropolitana, procurando ver onde é que tem gente aglomerada, gente reunida, que nem a gente está aqui. E aonde ele encontrasse gente assim, ele e a guarda ia fazer as pessoas voltarem para casa, fechar o lugar, porque não é isso que se faz. Solução ninguém traz, mas criticar, critica. E aí tinha um monte de gente batendo palma. Inclusive uma dessas pessoas, e com todo respeito eu falo isso, ela bate palma porque é funcionária pública e o saláriozinho dela está garantido, ela vai receber no final do mês. No terceiro dia útil ou no quinto, o dela cai lá. Mas muitos de nós aqui dependemos do dia a dia, a gente tem que correr atrás. E se não tiver trabalho, não tem dinheiro, e se não tiver dinheiro, não tem comida. Então, se vamos todos morrer pela fome ou vamos morrer pela doença, eu prefiro morrer lutando. Então vamos tentar fazer alguma coisa, vamos levantar para enfrentar, vamos orar. Se as armas que nós temos é essa, vamos mexer, vamos fazer alguma coisa. Você está entendendo ou não? Estou falando para você desobedecer a autoridade? Estou falando para você desafiar as pessoas? Não estou falando isso. Estou falando, vamos nos unir e vamos orar, vamos buscar a Deus. Não estamos cometendo crime nenhum. Alguns desses aí vão atirar pedra e vão criticar, mas nós estamos fazendo alguma coisa, nós não estamos de braço cruzado. Quem está entendendo alguma coisa? Louvado seja o Senhor. Aí um daqueles leprosos falou: peraí, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for para a cidade, vão apedrejar, matam a gente morre também. Então vamos fazer o quê? Vamos para o arraial do inimigo, vamos lá para o arraial do Sírio, vamos lá para onde tem saída, vamos buscar alguma coisa, porque de repente a gente consegue. Se deixarem a gente entrar, a gente vive. Se matar a gente, tão somente morremos. Está dando para entender? Começaram a andar. Agora não esquece não, que lá dentro daquela cidade tinha uma promessa que tinha sido dada por Deus. E de alguma maneira essa promessa tinha que se cumprir. Eu te perguntei qual é a receita chama-se atitude. Atitude de fé. Eles começaram a andar. Ninguém dava nada por eles, mas eles começaram a andar. Ninguém dá nada pela gente, por exemplo. Olha o tamanho disso. Que expressão tem isso? Nenhuma. Mas a gente está orando. Eu não sei quem mais está, mas nós estamos. E a Bíblia, a minha Bíblia, a palavra de Deus que eu tenho, a mesma que você tem, diz que muita eficácia tem a oração de um justo. A nossa oração tem resposta. Seja para a nossa vida em particular, seja para o lugar que a gente vive, ou seja para esse planeta inteiro, há resposta de Deus à nossa oração. Começaram a andar, começaram a pisar, começaram a caminhar, começaram a ir, tomar uma atitude, e na caminhada deles, Deus começou a trabalhar, fez o inimigo ouvir barulho de uma grande, numerosa multidão, um exército incontável, e o inimigo desapareceu, fugiu, foi embora. E no versículo 8 diz assim, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda aí, comeram, receberam aquilo que estavam buscando, aquilo que precisavam, entraram na tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Depois eles saem ali, vão até a cidade, e aí já ninguém mais olha para eles como leprosos, como pessoas que não valiam nada, porque eles vêm para trazer a resposta de Deus. Lembra do que Deus falou ontem? Está lá a resposta. E aquele povo todinho correu para dentro desse arraial. Depois, se você tiver um interesse, eu te aconselho, lê o capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro. Você não vai perder nada se você fizer isso, ainda mais num tempo desse. No final do capítulo 7 você vai ler que a promessa de Deus se cumpre, mas se cumpre para o povo que encheu a barriga e se fartou, mas se cumpre também para o tal do capitão que desacreditou da que Deus estava falando. Ele chega na porta do arraial, vê aquela fartura, ele deve ter pensado: agora eu vou comer. Comeu nada, o povo atropelou, que passou por cima dele, pisou, e ele só viu com os olhos. Tem muita gente que só vai ver com os olhos.
Mas nós temos que ser daqueles que vão aproveitar da vitória e vão receber a bênção de Deus na nossa vida. Fica de pé no seu lugar, se você puder, aplaude Jesus.